Qual capítulo da sua história escreveremos juntos? Os últimos anos exigiram grande esforço, mas você venceu. Alcançou o que ainda poucos alcançaram. Mas o mundo do trabalho mudou. A pandemia trouxe dificuldades, mas também novas oportunidades. E você precisa estar preparado para elas. Por isso, convidamos você a conhecer a nova pós-graduação Unisa. Formação a partir de 6 meses. Vivências e networking. Professores de referência no mercado. Opções de cursos presenciais e 100% online. E o melhor, descontos especiais para ex-alunos Unisa. Inicie um novo capítulo de sua formação. Amplie suas chances no mercado com a pós-graduação Unisa. Acesse esse QR Code, cadastre-se e garanta condições especiais para as turmas 2021. Quem faz pós-graduação Unisa, faz história. Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão aqui prestigiando a nossa webinar, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, escrevam aqui no chat que está tudo bem, que a imagem está boa, que o som também está bom. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, onde a gente vai conversar sobre supply chain, né? Indústria 4.0, varejo, e-commerce. E para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela, e nos próximos minutos eu vou conversar com um convidado super especial, que é o Adriano, né? Então, Adriano, seja muito bem-vindo aqui à Casa da Unisa. Muito obrigada Obrigado. pelo convite. Legal, Angela, que eu agradeço a oportunidade e bacana, né? Bacana poder estar conversando com tanta gente, compartilhando aí algumas ideias, bater um papo, né? Então, agradeço muito aí o convite e espero que seja um papo proveitoso para todo mundo. Com certeza Ah, será. certamente vai ser. O pessoal está falando aqui no chat que a imagem está boa, que o áudio também está ok. Que bom, isso aí, vamos lá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, um mini currículo mesmo, Adriano, e aí depois, na Uhum. sequência, fique à vontade para você apresentar um pouco mais aí da sua trajetória profissional, tá bom? O Legal, vamos lá. Adriano tem uma sólida vivência nas áreas de planejamento estratégico, operações, melhoria contínua, sistemas de gestão, qualidade e também supply chain, né, adquirida aí em empresas nacionais e multinacionais. A formação do Adriano é em engenharia metalúrgica, não é isso? Pela Isso. Universidade, pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Então, fique à vontade, Adriano, para complementar aí com a sua trajetória. Nos conte um pouquinho aí como é que foi a sua trajetória profissional. Não, legal, legal, Angela. É, eu acho que o que eu gosto de comentar, né? Minha formação é em engenharia, né? Então acaba tendo uma base mais de ciências exatas, tal, né? Mas o que foi bacana, as oportunidades que eu tive, eu pude fazer um ciclo que se repetiu já talvez 3 ou 4 vezes, né? De começar nas operações, né? Então a parte de fábrica mesmo, né? A parte que você transforma ali e tal. E aí o escopo ir mudando ou ficando um pouquinho mais amplo. Então você está trabalhando em operações, vou começar a envolver um pouco o que você produz, como é que você pode entregar melhor. Então você começa a se envolver com a turma de logística. Se você pode entregar melhor, como é que você entrega melhor isso no prazo e do jeito que o cliente quer? Você já vai falando mais com a turma de supply para entender desde a matéria-prima, como isso se move e tal. Como é que isso ainda pode ser melhorado? Então o escopo dá uma aumentada e você começa a interagir mais com o pessoal de marketing também, comercial, para entender o teu mercado, finalmente entender o cliente, né? Porque no final de tudo é o cliente, né? Eu tive um Uhum. chefe que ele sempre falava, olha, a pessoa mais importante da organização é aquela que vende e a segunda mais importante é aquela que ajuda quem vende. Então você escolhe se você quer ser o cara que ajuda quem vende ou o cara que vende. Você não pode ser o cara que atrapalha quem vende, né? Exato. E aí o escopo dá uma aumentada, você se envolve com a turma de marketing. Aí eu trabalhei em marketing também, tive essa chance e finalmente
juntando tudo isso, planejamento estratégico. Né? Então, onde você está, para onde que você quer chegar e de que forma você vai chegar. Então, eu pude fazer esse ciclo já umas 3 vezes na minha carreira. Então, é bem bacana que você conhece o que você está produzindo e você conhece o mercado e, consequentemente, essa cadeia de valor que faz com que o teu produto chegue ao mercado, que é isso que importa, e chegar no Perfeito. mercado do jeito que a turma quer. E é o supply. Né? Então, eu tive a Isso. chance de viver essa jornada algumas vezes. Nossa, isso foi super bacana porque te dá uma visão bem mais ampla, né, do negócio, de mercado, de cliente, né? Isso favorece aí quando você chega ali na ponta, né? Muito bacana. Olha, vocês perceberam, né, que a gente tem aí um convidado que a gente pode explorar bastante, fazendo aí bastante perguntas. Então, já deixo o recadinho aqui para os nossos participantes, que vocês podem já, durante a nossa conversa, aqui no chat, colocar sua dúvida, sua pergunta, a sua contribuição, que o Adriano está aqui para nos trazer, né, compartilhar com a gente a experiência dele, o conhecimento que ele tem, enfim. Então, fiquem à vontade. A gente sabe, né, o Adriano, que o momento de hoje. Você está nos ouvindo, Adriano? Tô te ouvindo sim, só tô aqui investigando aqui o bate-papo aqui. Ah, tá. Pode, Tá, pode já falar. para interagir aqui, né? Perfeito, muito bom. Já vamos interagir mesmo. Então, a gente sabe que muito tem se falado da Uhum, quarta revolução industrial, e uhum, que nada mais é, né, assim, de maneira bem didática, a gente pode falar que a revolução industrial é a aplicação de sistemas inteligentes que vão, de alguma forma, possibilitar a automação, né, e a troca de dados. E uhum, essa troca de dados, ela acaba auxiliando ali a fabricação, a distribuição dos produtos, né? E isso pode, de alguma forma, ter simplificado esse processo, mas também pode ter acelerado, né? Pode não, certamente acelerou esse uhum, processo aí da cadeia de suprimentos, né? legal. Então, já dito isto, né, já vou Uhum, fazer uma pergunta para você aqui, já na lata mesmo, né? O que é uhum. a tal da indústria 4.0, Adriano? Ah, muito bom, hein? E aí eu posso rebater a pergunta? O que foi a indústria Opa, 1.0? Que, também, que, né? que foi, né? Que foi? Não, mas legal, legal a Será que ela veio nessa pergunta. escala espiral aí, né? Pois é, né? Então, eu acho que é legal a pergunta, né? Porque acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que alguns termos viram moda, né? E aí, de repente, tudo vira 4.0, né? Você vê que ginástica 4.0, padaria 4.0, tudo virou 4.0, né? Então acho que é legal a gente contextualizar um pouquinho de uma forma rápida para a turma pegar um pouco, né? Isso tudo procede de um estudo alemão, né? Que vê esse termo indústria 4.0. E o que a turma fez, né? O que foi a indústria 4.1? Foi o advento da máquina a vapor. Né? Antes era tração animal ou humana, né? Que não deixa de ser animal, né? Mas era tração animal, um cavalo, uma coisa assim, uma roda d'água, e aí passou a ser uma máquina a vapor que rodava as máquinas. Então essa foi a primeira revolução industrial. Aí a segunda revolução industrial, o que o pessoal comenta foi o advento do motor elétrico. Né? Então você não tinha mais a dependência da roda d'água, né, daquele grande eixo, ou de ter um cavalo ali, um boi girando a tua máquina, e você passa a ter um motor elétrico, te deu muito mais versatilidade. Né? Você fala, ó, muda a máquina para lá, muda para cá, tal, liga o fio, fica uma coisa muito mais fácil, uma outra revolução. Aí finalmente a terceira revolução industrial foi a parte de automação, mais automatizado ou menos automatizado. Mas, por exemplo, né, Ângela, você pega medir a temperatura de um tanque, de um reator. Antes você tinha que ir lá um cara com um termômetro medir, aí você passou a ter um monitor, né, um termopar, alguma coisa lá que você, com o recurso eletrônico, você passa a automatizar. Você olha ali, mais automação ou menos automação, você pode ter uma válvula que abre, que fecha, tal. Então essa é a terceira revolução industrial. E finalmente chegamos na quarta revolução industrial, né, que é o que a gente está vivendo. E tem algumas características a tal da quarta revolução industrial. E o que o pessoal comenta, né, do que seria a revolução industrial, essa quarta revolução? E esse estudo da Alemanha foi junto da iniciativa privada com o governo alemão para falar, olha, onde a gente vai colocar foco? Onde é o futuro?
E o que eles falaram? O futuro passa por Big Data, né? O futuro passa por robôs autônomos, ou seja, não é mais aquele robô de solda que faz a mesma coisa, tal. É um cara que toma a decisão. Ele fala, olha, aqui eu ponho menos força, aqui eu ponho mais força, aqui eu abro, aqui eu fecho. Ele pensa, ele toma um pouco de decisão por conta própria. Realidade aumentada é outra coisa que faz parte dessa quarta revolução industrial, né? Você colocar teu celular ali, você começar a ver um outro mundo, é uma realidade aumentada. Manufatura aditiva, vocês já viram lá as impressoras em 3D, né? Tanto para metal quanto para plástico, isso também faz parte desse conceito. Computação em nuvem, né? Você falava, lembra, né, Angela? Tem que ter um servidor, não sei o quê, onde vão botar o servidor, né? Ninguém mais fala disso, né? Ninguém mais fala disso. Fala onde, né, a Unisa, onde é que está o servidor da Unisa? Então a Unisa provavelmente tem, mas às vezes não, tá lá na Unix, está lá alugado, não sei onde, nem sei onde está esse troço, né? Então a computação em nuvem faz parte disso. Consequentemente, a segurança de dados, né, faz parte dessa revolução. Internet das coisas, é você começar a ter internet nas coisas, né? O seu carro está ligado à internet, sensores de incêndio, sensores de calor, sensores de qualquer coisa estarem ligados à internet, o seu celular está ligado à internet, a internet das coisas, né? Mas a internet das coisas é muito mais sensores monitorando equipamentos, monitorando fluxos, integração de sistema, né? Então você já tem esse sistema em nuvem, eu tenho uma série de coisas com internet, essas coisas têm que se falar. Então você fala, pô, meu celular eu consigo pagar com o celular. Então, ó, eu tô, o meu equipamento de comunicação tá falando com uma maquininha que fala com um banco, que eventualmente o banco tem um acordo com uma prestadora de crédito, né? Então você vê a quantidade de coisas que estão ligadas. E finalmente simulação, né? Você não precisar mais fazer, né? Vamos testar em campo, né? Não, você faz um protótipo. E hoje você tem diversos recursos de software para você poder fazer protótipos, tanto de coisas físicas quanto de modelos. Né? Você pode ter lá um simulador de logística e simular uma cadeia de suprimentos. Né? Você não precisa e dar vida para ela, né? Uma vida sensível. Né? Então, isso que é a tal da Revolução 4.0, né? A indústria 4.0. Eu falo, eu tenho que ter tudo isso para estar na indústria 4.0? Não, né? Mas assim, é um ambiente, né? É um ambiente dessa série de recursos que te proporciona estar nesse momento, né? E você já adiantou o quanto isso pode trazer e já está trazendo na cadeia de suprimentos, no supply chain, né? Que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer para você, né? Até então, o supply ele era bastante operacional, né? Agora, com o advento aí da indústria 4.0 e tudo isso que você nos apresentou, como é que a gente pode, como é que essa área pode, né, como que ela está se posicionando, né? E o que que a gente pode esperar do supply mediante todo esse contexto? Não, legal. É, eu acho que até nesse contexto, e uma coisa que é bacana, que a gente está vendo já de algum tempo as coisas mudando, a gente pegava alguns livros de administração um pouco mais antigos, né? Você via, era o desenho da fábrica, né? Eu vou falar, e aí a Angela talvez lembre, denunciar a nossa idade, Angela, acho que não. Mas assim, né? O livrinho punha assim a fábrica e punha um monte de setinha indo para a fábrica, né? Então tudo ia para a fábrica. E só faltava o cliente para a fábrica também, né? Assim, a razão de existir da fábrica, o cliente era mais importante que a fábrica, né? Ou melhor, o contrário, a fábrica era mais importante que o cliente. E isso está mudando e já mudou, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, né? Então assim, o supply chain, ele é uma cadeia que você pode ver tanto da ordem até você receber o produto, né? Uma parte administrativa, uma parte de processos aqui do order to cash e uma cadeia de adição de valor, que você vai da tua matéria-prima até o produto acabado, chegando no cliente e satisfazendo o cara. Então você tem um fluxo de transações acontecendo e um fluxo de transformações acontecendo. Então essa cadeia acho que já mudou, né? Então assim, o importante é o cliente, é a satisfação dele, que isso vai gerar lucro, e isso é a nossa razão de existir. Né? Isso é muito importante.
né? E tem outros hoje, eu acho que bacana também, que a mentalidade empresarial está mudando, trazendo outros valores, né, como razão de existir, além de você dar resultado, mas o resultado é muito importante. E o que é legal nisso, eu acho que a manufatura passa a ser um recurso dessa cadeia, né, como sempre foi. Né? Mas durante muito tempo você via a manufatura como um asset, como um recurso que tinha que ser otimizado e ele remunerado para gerar valor para um sistema. Hoje a gente já vê a manufatura como uma parte de uma cadeia de valor que ela vai, no seu momento correto, na sua dose correta, acrescentar o valor necessário para essa transformação, né? De agregação de valor e finalmente chegar no produto ou serviço que o cliente está esperando. Então, acho que essa é uma transformação importante. Né? E todas essas ferramentas que a gente comentou da indústria 4.0 potencializam mais ainda a velocidade dessa cadeia. Uhum. Né? Como é que você vai andar? Como é que você vai transformar essa série de recursos que você tem, Uhum. físicos ou de serviço, num produto ou num serviço final que vai satisfazer um cliente, né? Uhum. Como é que você administra essa agregação de valor, né? Então isso é uma coisa que está muito mais dinâmica. E todas essas ferramentas deixam essa coisa extremamente dinâmica. Então acho que é E, essa a realidade que a gente está vivendo bastante. e aí a gente precisa também olhar para dentro da empresa, porque não é só o supply, né? Toda a organização precisa, de alguma forma, estar preparada também para esse novo momento, né, Adriano? Inclusive o profissional da área de supply também, né, precisa ter aí um olhar e um conhecimento muito mais apurado para ele dar conta dessas transformações todas, né? E é algo que a gente percebe que há, às vezes, há um descompasso, né? No processo em relação à tecnologia, a tecnologia em relação à pessoa, né? O que vai operar essas máquinas todas. E aí a gente precisa também pensar nesse sentido, né? Pois é, né? Porque é interessante, né? A gente está. O grande sponsor aqui, quem está nos patrocinando esse papo é uma universidade, a Unisa, né? Uhum. E a gente está no ambiente de pessoas que estão estudando, né? É legal. E uma pergunta que às vezes eu faço, né? Ou geralmente eu tento fazer com frequência, quando eu tenho oportunidade de dar algum curso, né? Por que você está estudando? Né, o cara fala, tá, você Uhum. tá vindo aqui fazer uma pós, você tá fazendo um curso, você tá aí um super esforço para fazer uma faculdade, para quê? Né? E aí, eu acho que o Exato. desafio que a gente tem que fazer é, pô, mas a prática, né? Eu tenho a prática aqui, cara, eu já trabalho aqui, meu, venho todo dia aqui, faço login, e cara, você não sabe, é caminhão, é não sei o quê, é cliente, vem o cara do customer service aqui, que a gente combinou ontem, ele mudou tudo, porque o cliente não sei o quê, o pessoal de crédito aprovou o crédito pro A cara, aí velha, o cara derrubou o a crédito velha do briga cara, interna, né? derrubou o crédito do cara, e aí o cara que não tinha crédito passou a ter crédito, aí o diretor de vendas ligou não sei da onde, e a gente fica com aquela sensação que assim, ó, tudo que foi combinado muda, e cara, a vida real é diferente, eu tô aqui lidando com a porrada de problema, apagando incêndio o dia inteiro, e é aqui que aprende, né, então, você fala, pô, É, é verdade, isso é verdade, então para que você estuda? Não, para que você estuda se você acha que é a prática onde você aprende? Né? Aí fica. E acho que assim, né, Ângelo, para que você estuda? Porque você estuda, você tem teoria, você tem compartilhamento de conhecimento, né? uhum, E o conhecimento, ele é referendado pela prática, uhum, né? O conhecimento ele é referendado pela prática. Então, quanto mais conhecimento você tem, você vai tomar no dia 10 decisões. Com menos uhum. conhecimento, você tomou 10 decisões, você vai acertar 3, dá na trave 4. Aí me ajuda nas contas já aí. 37, 4. né? Sério, e errou 3, né? E errou 3, né? Com mais conhecimento, você vai tomar 10 decisões, você vai acertar 6, dar na trave 2 e errar 2.
a assertividade é muito maior, né? Exato. Então, assim, E o para que você esforço estuda? também, né? O esforço também é Exato. reduzido, né? Exato. Então você fala, olha, qual que é a coisa importante? Você ter o conhecimento e você conseguir referendar o conhecimento na prática. Uhum, Mesmo que você viva numa situação que você fala, pô, eu sei que o certo é fazer isso, e eu sei que aqui eu não tenho recursos, eu não tenho condição de fazer isso. Eu vivo numa situação aqui que não é legal, mas eu sei que uhum, não está legal. E o que que eu vou fazer para melhorar? exato. Né? É É, esse inconformismo que tem que nos mover. Né? E voltando para o que você tinha perguntado, Ângela, desculpa aí, só vi que você ia comentar imagina. alguma coisa só para fechar o raciocínio, né? As empresas têm que estar cientes, né? Que nem a gente falou uma série de conceitos da indústria 4.0. Para o cara saber o que, que é elemento importante que vai te dar competitividade e o que, que é modismo. E o que não é Uhum, indústria 4.0. O que, que não vai uhum, agregar valor. Né? uhum, Então, assim, 4.0, dá um exemplo aqui onde eu moro, aqui no condomínio. A administradora tá disponibilizando o boleto pelo site. Aí eles mandam uhum. um e-mail para mim e falam, olha, gestão 4.0, o boleto no site. Eu falo, não, isso não é gestão 4.0. Isso é o É, boleto no site, né? é, Não é, é. né? Então, assim, o que um profissional hoje de supply, um profissional hoje dessa cadeia de suprimentos, dessa cadeia de geração de valor, tem que Uhum, saber, né? Para quê? Para acertar mais, para uhum, contribuir mais, né? Para deixar o trabalho mais fluido, né? Então, acho que isso é muito importante. uhum. E tem alguém participando aqui, o Lucas, ele escreveu alguma coisa aqui, vamos ver. Lucas diz que é professor de história, olha que bacana, não é isso? Hum, É, oh, que bacana, seja bem-vindo, Lucas. Ele diz aqui que, acho que ele traz um conceito da história, né, para contribuir. Agora, ótimo, aumentar aqui na tela fica mais fácil para a gente enxergar, né? Ele diz: boa noite, sou professor da história. Na história temos o conceito na informação, que são pré-história, comunicação oral e humanas, nas duas pontas. História humanas, as duas pontas, e o meio é a escrita. E agora a hiperhistória. Na hiperhistória, aqueles que vivem pelo dígito morrem pelo dígito. São as máquinas nas duas pontas e o meio é a internet. Ele traz um pouco do conceito aí da história associado às transformações tecnológicas, né? O mundo digital, né? E aí, Lucas, eu vou deixar o nosso convidado comentar, mas eu vou fazer só um parêntese aqui. Não tem como a gente fugir, né? A se ver o momento que nós estamos vivendo. Se não é essa tecnologia aí para nos assistir, que seria de nós durante o ano de 2020 e agora o 2021, que tudo indica que a gente vai continuar tendo a tecnologia nos suportando, né, Adriano? não, verdade, verdade. Acho que a tecnologia ajuda bastante, mas sabe que o Lucas traz uma reflexão, né, Ângela, que é importante, né? A gente não pode ficar maravilhado só pela tecnologia, né? Eu acho que a gente tem Exato. que ver, bacana, vem essa coisa toda da indústria 4.0 e tal, né? E a gente não pode ficar ufanista só disso, né? Uhum, uhum, Porque, e acho que até evoluindo no papo a gente provavelmente vai falar disso, mas é muito importante o básico, né? Então, exato. assim, o que que eu vou aprender no curso de administração, no curso de logística, no curso de supply? Pô, um bom planejamento de operações e vendas, o famoso S&OP. Né? O que que adianta você ter uma sacola de ferramentas, um monte de coisa, se você não tem um S&OP bacana? Uhum, Né? Indo para o que uhum, o Lucas falou, né? Se eu não conheço o meu mercado, se eu não vivo esse marketing, né? Se eu não entendo a mercadologia dele, o que que motiva o cara a comprar, o que que desmotiva o cara a comprar, o que que os meus competidores fazem, como é que isso tudo, né? uhum, Qual vai ser o proveito de uma, né, de um menu de possibilidades digitais que a gente vem a ter, né? Então é bacana a gente também ponderar um pouco, né? A gente não ir só, né, na correria do que tem disponível e a gente pensar no básico, né? O que que o básico ainda, e acho que para sempre, vai nos fornecer. E não uhum, esquecendo que
tem o cliente. Né? O Exato. cliente é um cara, uma comunidade, é um governo que é composto de pessoas que vão tá consumindo o teu serviço ou o seu produto. Então, acho que a E, reflexão do Lucas é bacana aí. é, e é o cliente também que retroalimenta, né? Eu costumo dizer que o cliente é o melhor consultor da empresa, né? Que a empresa pode ter é o cliente, porque é ele que traz várias percepções, né? E aí, pegando um pouco aí a sua fala, o Adriano, a gente, eu ia falar, a gente saiu, né? Mas não saímos, espero sair rapidamente dessa pandemia, mas a gente continua nela. Vivemos o ano de 2020, agora entramos em 2021 com ela aí a todo vapor, né? E isso me faz pensar assim, de que maneira principalmente a gente considerando esses aspectos básicos, né? Como que Uhum. a pandemia impactou o supply e a logística, né? E quais foram os setores principais aí que sofreram com esse impacto? Poxa, sabe, eu acho que essa pandemia trouxe reflexões interessantes, acho que para tudo, né? Uhum, É, até eu vi uma brincadeira, né, uma piadinha, uma tirinha numa revista de negócios ou num jornal, na internet, sei lá, provavelmente na internet, né? Eram dois caras assim, com cara de executivo, assim, esquematizados, executivos conversando e falavam, e aí, quem que promoveu a revolução industrial, a revolução digital na sua empresa? Foi o CEO ou foi o CIO, né? Daí o cara fala, não, foi a pandemia, né? Assim, quer dizer, você podia fazer videoconference, você podia fazer uma série de coisas, home office, e não fazia, né? E a pandemia que exato. falou, não, cara, vai fazer, né? Então, É, e aí é legal que ela promoveu uma série de coisas que até esse papo aqui, né, tá rolando e motivado de algum jeito pela pandemia, né? É legal. uhum, E fazendo uma reflexão, acho que tem algumas coisas interessantes, né? Eu acho que pensando no supply, uma coisa que fica muito evidente é o varejo, né? O varejo deu uma mudada de cara, em alguns sentidos pode dizer até uma disparada, né? Por quê, né? A mudança de hábito das pessoas, né? Forçados, né? Uma uhum, permanência nas suas residências maior, motivando o varejo, né? Então, assim, o varejo teve esse foco. E aí, falando um pouco de recursos técnicos, né? O varejo ainda impulsionado pelo e-commerce, né? uhum, Ele ainda disparou mais ainda. E o varejo disparando, ele teve as suas criatividades, né? Então, assim, a gente viu muitas startups nascendo para varejo, tanto para oferecer produtos e serviço, como também startups nascendo para fazer com que esse varejo acontecesse. uhum, Então, empresas de transporte, de entrega, empresas de suporte para gestão de ordens. Então, acho que isso assim foi uma coisa que a pandemia trouxe muito, muito por conta dessa transformação do consumidor final, né? uhum, Uma cara diferente para o varejo. Acho que isso foram uhum, coisas assim bastante é, claras, né? Que a pandemia trouxe. E acho que comentando de reflexões, né? O que eu acho também interessante foi, mesmo nas nossas vivências, né? Eu gosto muito dos conceitos de Lean Manufacturing, né? E acho que mostrou uma reflexão de como a gente gerir melhor os nossos recursos, porque olha só, né? Acho que se a gente perguntar para todo mundo, falar, pô, Unisa, não vai mais poder os caras dar aula aqui, meus alunos não vêm mais, como é que eu vou fazer? Saiu. uhum, Saiu. Eventualmente com um pouquinho mais de recurso, ou mudando, mas deu um jeito. uhum, Né? A empresa, pô, não posso mais fazer entrega que o cara fechou, não sei o que, agora tem que ser no outro horário. Conseguiu. Teve uhum, mais recursos, teve algumas alterações? Teve. Mas o que eu percebo, assim, que o pessoal fala criatividade, não sei o que, não. Eu acho que foi aquela coisa de gestão que foi sendo deixada de lado, né? uhum, Você cai na monotonia tal, e de repente uma grande mudança mostrou a capacidade de reação, a capacidade de adaptação das cadeias logísticas, das cadeias de uhum, supply.
Isso achei formidável. Teve Exato. gente que sofreu bastante, mas teve muita reação. Fala, né? Que às vezes a gente vê um acidente ecológico, fala, não, nunca mais, né? Oxalá aconteça isso no Pantanal. Pegou fogo o Pantanal, não sei o que. Passa 3 anos, você volta lá, fala, o mato fechou tudo, tal. Capacidade de reação, né? Então a gente viu essa capacidade de reação também, né? Então eu não sei medir, eu até procurei, tentei ler a respeito disso, não achei. Acho que daqui a pouco o pessoal vai começar a refletir um pouco disso. E uma outra coisa que eu acho que a pandemia também mostrou é algumas coisas que vieram para ficar, né? Que não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, o pessoal falava, não, isso vai botar em xeque a hegemonia da China como grande provedora de matéria-prima, né? Tá lá. Exato, O exato. pessoal, não, Inclusive nos fornecendo a vacina, né? inclusive nos fornecendo a vacina. Boa, boa. Exato. O pessoal fala, não, imagina, ninguém vai mais querer ficar na mão da China, porque onde já se viu, bababá. E acho que isso mostra, né, reforça uma realidade mundial. A China Exato. investiu muito em infraestrutura, investiu muito em capacidade, ela é extremamente competitiva e soube administrar lá, não vamos entrar em polêmicas, né, da pandemia, mas soube administrar o negócio e ela tá lá, olha, alguém ficou na Passando. mão? Não, É, não, eu forneci e tal. Teve um fenômeno menor aí no meio da história que eu vi em algum lugar, talvez alguém aí que esteja participando, que viva um ambiente de transporte marítimo. No começo teve uma migração dos modais marítimos para modais aéreos, mas acho que isso aí está voltando a uma normalidade. Mas acho que o fato da vida é assim, ó, está muito claro, né? A China é um player. Ela é, né? ela era e China, continua sendo, né? América do Norte, Alemanha na Europa e a China está muito claro que ela tá no jogo e continua e é um polo. Então eu Dando acho aí que o é ritmo para o mundo, né? dando ritmo, ditando custo, sendo um grande comprador, né? A gente vê o risco, você vê o Sim. Brasil, né, que a gente vem passando, né? Falar supply é importante, olha só, né? E pegar o supply mais logística, com a nossa manufatura sendo desmontada e a gente dependendo cada vez mais de produtos vindos de fora, né? O quanto é importante você ter um supply bem montado, né? E o quanto esses parceiros aí, China, Alemanha, Estados Unidos, são importantes, né? Acho que tem uma pergunta aqui do Lucas, também eu vou pedir para colocar aqui na tela, porque fica muito pequenininho e eu não consigo enxergar. Não sei se o Adriano consegue enxergar, Não, não. mas eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela, que daí fica mais fácil. Opa, tá aí. Opa, não, não é essa, né? Essa. É essa aqui. É essa. Olha lá, Adriano, vamos ver. Ele diz que na pandemia teve uma discussão de serviços essenciais, o que é Aham. essencial, o que muda no consumo e na cadeia de valores, essa discussão sobre serviços essenciais. O que é, Adriano? Como é que a gente pode responder para o Lucas aí, né? O que é essencial? Hoje já mudou um pouco esse conceito também, né? O que é essencial? Talvez o essencial para mim não seja para o outro, né? Complicado. Mas a pergunta está aí para você. Não, boa, acho que, não sei, acho que vamos na definição do que é essencial, né, Lucas? Acho que essencial é o que te dá condições de você ter uma sobrevivência e qualidade de vida, né? Então, se a Exato. gente for pensar assim, o que vai te dar sobrevivência, né? É acesso a alimentação e saúde, qualidade de vida, saúde, um tanto de algum pouco de lazer, alguma coisa para te dar uma sanidade mental. A gente pode discutir aí quantos bracinhos tem essa coisa aí de te manter a vida com uma vida com qualidade, né? Então acho que isso é o essencial. E aí, quais são os serviços essenciais, né? Então, todo o supply que você tem ligado a hospitais, desde insumos, lavanderia, manutenção, pessoas, profissionais, então toda essa cadeia de saúde é essencial, uma cadeia de consumo de alimentação e higiene,
e produção disso também é essencial, né? Então, e se você for ainda na alimentação, uma coisa onde a minha atividade profissional tem a ver, né, que é com o próprio campo, você garantir que o campo continue produzindo, né, também é essencial. Eu acho que é por aí, Lucas, não consigo elaborar mais que isso, acho que a gente aí começa a devanear um pouco, ir um pouco além. E aí a gente cai nas discussões do dia a dia, né, que é preciso que a economia se mova, senão a sociedade não se move, e o quanto aspectos morais é, vão entrar Éticos, para né? julgar, ético, vão entrar para julgar isso, Uhum, porque estamos numa pandemia, né? Então são uhum, conceitos de vida, e valorizar a vida é algo que não entra numa equação, né? exato. Então, É. Muito bem. Acho que está satisfeito, Lucas, com a resposta? O Lucas provocou um pouco aqui de filosofia, trouxe um pouco de é filosofia, né? importante, é Pensar, importante, é né, no importante, essencial. é Que importante. bom, Lucas. Ele está aqui agradecendo, né? Que obrigada. O PFT, o que que é isso, Lucas? PFT? Não entendi, mas entendi o obrigada. Aqui a geração é mais antiga, viu, Lucas? Ele está dando risada É. de mim aqui. Vamos lá, aí, enquanto ele me explica o que que é o PFT, a gente continua na nossa conversa, né, Adriano? O Uhum, Brasil, ele sempre apresentou problemas logísticos, né, e uhum. a gente sabe que a pandemia também intensificou aí o e-commerce, como você bem falou, né, que foi um dos pontos significativos, mas como é que ficou aí a questão da logística em função, né, continuou com esse descompasso logístico em relação ao volume de vendas, né, que esse modelo e-commerce trouxe para a gente? Eu acho que teve assim pontos de excelência e criatividade, né? A gente falou muito do varejo, né, Ângela? Uhum, Então acho que o varejo teve aí soluções interessantes que ajudaram a fazer o produto chegar no consumidor final, né? A gente falou da quantidade de startups, startups de order entry, startups de crédito, startups de entrega, grandes varejistas com soluções criativas, né? Chovendo molhado, você pega a Magalu, plugando pequenos lojistas no seu grande network, fazendo o cara usufruir daquilo, e a Magalu também usufruir daquilo, e dando uhum, crédito também para o cara, para quem está consumindo. Não vamos entrar na questão se o crédito bacana ou não, mas enfim, fazendo com que tudo isso acontecesse, então acho que legal. Teve muita solução bacana no varejo, e aí lembra lá, né, da coisa 4.0, a solução já vai juntando tudo, né, interligando uhum, sistemas, é o crédito, mais um cara grandão, grudando num cara pequenininho, fazendo tudo isso acontecer, então acho que isso aconteceu, e até gerando emprego para muita gente aí, vamos questionar a qualidade do emprego, né? Mas aí os iFood, os Rappi da vida, tal, que conseguem trabalhar. Então isso foi legal. E por outro lado, a logística no Brasil, a gente falou aqui no varejo, a gente pode falar na logística no âmbito mais macro, uhum, mais de infraestrutura, olhando o país como um todo. Então o país ainda vive concentrações de produção no Sudeste, né? uhum, Notadamente São Paulo, e alguns eixos consumidores, né? E uma grande logística privilegiada pelo modal rodoviário, que não é errado, né? Muita gente fala, e o trem, e o trem. O trem, para se justificar, você tem que ter uma escala muito grande, investimentos muito grandes, né? O modal ferroviário. Então, o Brasil ainda tem isso, né? Ele é um país ainda, por exemplo, no agronegócio. Boa parte do agroquímico, ou quase todo o agroquímico, é produzido no Sudeste, algumas coisas, pequenas produções em outros lugares, e tem que ir até o Centro-Oeste. Né? Por quê? Por uma questão histórica dessa gestão. Qual a solução disso? Eu já ouvi falar que nos Estados Unidos, em outros lugares, existe serviço de aplicação do agroquímico.
cara não compra o agroquímico, o cara compra a aplicação. E aí? Né? Mas assim, acho que aí o Brasil ainda tem que evoluir muito numa amadurecimento da economia, numa evolução da sua economia, da sua sociedade, para poder chegar nesse nível e, como uma economia evoluída, trazer serviços e produtos mais sofisticados. Então, acho que no varejo, sem dúvida, a gente viu uma evolução, né? Acho que aí vivendo alguns problemas, tal. A rede não funciona tão bem. Se não fosse 4, fosse 5G, funcionaria melhor, entregador, tal, beleza. Mas eu acho que ainda a grande logística, o grande supply, né, de suportar a nação, o crescimento da nação, a gente ainda está faltando aquela encorpada, né? Então acho que temos grandes desafios aí para sermos aí uma nação, a gente ter uma força para dar esse arranque na nação. Perfeito. Olha, tem mais pergunta aqui. Eu vi que tem alguém digitando e tem uma pergunta aqui que coloca aqui na tela para gente. Eu acho que é o Gabriel, mas eu não, apesar de estar de óculos, não estou enxergando quase nada aqui. Mas vamos lá, coloca aqui na tela. O Gabriel acho que diz alguma coisa assim. No caso, o 4.0 seria uma forma moderna? Acho que é isso que ele está perguntando. Vamos ver se o pessoal. É isso. Gabriel mesmo, é o Gabriel. Seria uma forma moderna? Bom, Gabriel, se eu tivesse a chance, eu pedia para você desenvolver um pouquinho mais a pergunta, né? Mas assim, mas acho que eu peguei um pouco o ponto dela, né? Se a gente voltar na que eu comentei da indústria 1.0, 2.0 e tal, quando o cara estava vivendo aquela transformação, ele não estava percebendo, né? Falou, ó, deixou de ser aí a força animal, passou a ser uma máquina a vapor. Aquilo era moderno, era algo novo na época. O cara estava usando um recurso novo, alguns lugares ainda era força animal, outros foi mudando até que mudou tudo. Eu acho que o que mostra hoje o moderno é você tem todas essas tecnologias disponíveis. E todas elas estão permitindo você produzir, você fazer essa cadeia de valor de uma forma diferente. Né? Você não precisa ter todas elas, mas você saber que elas estão disponíveis e onde usar, né? Então acho que isso é importante, isso que traz a tal da modernidade aí. Muito bom. E aí nós estamos caminhando aqui para o final. Nós Nossa, tínhamos falamos, 45 hein? minutos. Falamos muito. Mas super bom, viu, Adriana? Eu estou adorando, Legal. aprendendo bastante coisa aqui com você. Estou vendo que algumas pessoas ainda continuam digitando aqui, não sei se vai haver tempo aí da gente incorporar. Vamos ver, o Alan faz um comentário, acho que é um comentário, porque não tem ponto de interrogação aqui no final. De todo modo, eles estão colocando aqui na tela que fica mais fácil para a gente enxergar. O Gabriel agradece a sua resposta, que bom, né? Vamos lá, olha, o Alan. Oi, Alan, tudo bem? Alan, vamos ver. Esses Para o logístico, para compra. Deixa eu mexer minha tela. Que para o compra de uma lojista que compra de uma empresa para vender no varejo, qual o impacto com o aumento do e-commerce comprando direto da mesma empresa? Opa, boa pergunta, Alan. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma lógica aqui. Para o lojista que compra de uma empresa para vender no varejo. Qual o impacto com o aumento do e-commerce comprando direto da mesma empresa? Cara, é um lado, né, das revoluções importante, né? Quando teve as revoluções industriais, a primeira, a segunda, não sei se vocês vão lembrar da aula de história, lembra lá do professor que falava dos ludistas, que eram os caras que eram contra as máquinas, né? É, foi algo que aconteceu, né? Você tinha um monte de cara que rodavam tear, aí você deixou de ter um monte de cara produzindo mais, ficou mais acessível, a economia mudou. O que acontece hoje? Os intermediários estão saindo. Né? Então, o que tudo isso está proporcionando? Você não tem mais intermediários. Né? Então, o teu comentário é bastante pertinente. Né? Onde fica o intermediário? O cara que comprava para revender. Se eu posso comprar direto. Né? Então, sim, é uma mudança que é boa para o consumidor e talvez não seja tão boa para o intermediário.
Uhum. Então, essas são essas reflexões. E qual o papel do intermediário nisso? Será que o intermediário tem que rever o que ele está fazendo para facilitar essa cadeia? Qual que pode ser o papel dele? Né? Uhum. É uma transformação que está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Bom, a gente, olha, mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente não vai ter mais tempo. Temos tempo ainda, vou perguntar para a nossa equipe, né? Opa, eles jogaram, acho que eles vão colocar outra pergunta aqui na tela. Vamos lá. Adriano, aí para você. Qual indústria 4.0, quais as chances do Brasil evoluir no cenário mundial? Olha, Magno, boa pergunta, e acho que traz uma reflexão que é importante que todos façam. O Brasil, infelizmente, está passando por uma desindustrialização. Isso é um fato. Quanto mais a indústria 4.0. Seria uma oportunidade sensacional para o país. Eu acho que todas as ferramentas que estão lá estariam acessíveis para nós de alguma forma. Mas, de alguma forma, o Brasil está tirando o pé da indústria. Então, hoje em dia, 11% do PIB procedem da indústria. O que foi historicamente por volta de 20, 25. Então, é uma reflexão importante para a nação. O que estamos fazendo com a indústria. Né? E ainda mais a gente vendo como o mundo está caminhando com a indústria e como a gente está tratando a nossa indústria. Então a sua reflexão é muito importante. Seria sensacional a gente ter milhões de dúzias de engenheiros, matemáticos, administradores, economistas, pessoal de RH usando tudo isso, né? Mas vamos ver para onde nós Muito, vamos. muito bom, Adriano. Olha, para quem está perguntando aí sobre o certificado, haverá sim, tá? Então, se você fez a inscrição direitinho, depois você vai receber no seu e-mail aí o certificado de participação, tá? E esse certificado, inclusive, vale ali como horas complementares, né? Que é interessante Uhum. para todos vocês. Adriano, chegamos ao final. Uma pena, eu estava adorando aqui bater papo com você, ficaria mais um tempinho, mas a gente tem horário, né? Então, para a gente fechar, eu só gostaria que você colocasse aqui para os nossos participantes quais os pontos de atenção que a gente precisa, quem é profissional da área, quem está estudando, né? Ficar atento aí com esse movimento, com o posicionamento do supply, né? O que a gente precisa observar e ficar atentos. Não, legal. Bom, então eu acho que o que é importante falamos de indústria 4.0 e tal, mas pensem no básico, né? Não esqueçam de um bom planejamento, de um bom S&OP, planejamento de vendas, de operações. Isso é importante, porque você vai conhecer teu cliente, vai conhecer teu produto, vai conhecer como as coisas funcionam. Acho que o que é importante, turma, eu falei de Big Data. Muita coisa boa é falada de Big Data, muita coisa não muito boa é falada errado de Big Data. Até chegarmos no Big Data, tem que tomar decisões baseadas em dados. Isso é uma estatística básica, isso é uma matemática básica, é um Excel bem feito, então invistam nisso, saibam mexer com os dados, saibam interpretar os dados, não matem a aula de estatística. Eu sei que é chato, não sei o que, mas aprendam, é importante, leiam de novo, é importante. Ficarmos atentos a mudanças ao acesso ao mercado. A gente vê que o varejo deu uma grande virada, a economia brasileira vai evoluir, não tem jeito, é inexorável, apesar de todos os problemas que a gente tem, e o acesso ao mercado cada vez mais e-comercializado. Né? Então a gente acabou de falar do papel dos intermediários, como isso vai ser, então isso é importante a gente estar de supply atento a isso, e a gestão dos modais, né? Como é que os modais vão estar se comportando nisso? Então, hora é rodoviário, hora é ferroviário, hoje tem um bicicletário, o carinha lá no rap, lá pedalando, mas como é que esses modais estão se comportando? Então, acho que esses são pontos importantes para a gente tá olhando. Né? Então, Uhum. seriam, sei lá, quatro pontos básicos aí, mas não abram mão do básico, né? Aquela coisa lá de S&OP, o que agrega valor, o que não agrega valor, Lean Manufacturing, não percam isso. Decisão baseada em dados, não custa nada, aprendo a lidar com os dados e fica de olho nesse acesso ao mercado, que é o que o cliente quer. Né? O cliente é a razão de tudo. Né? Isso é muito Exato. importante. Então, seria conceitinhos básicos aí que eu
reforçaria se vocês prestarem atenção. Que bacana, viu? E olha, o pessoal aqui no chat está agradecendo, elogiando, palestra maravilhosa, muito obrigado, ótima Ah, que apresentação, bom, muito edificante, que bom. obrigada pela aula, realmente foi uma aula mesmo, muito bom, viu, Adriana? Eu te Legal, agradeço muito bacana. por você ter Não, disponibilizado o eu seu tempo. não, agradeço o convite, Ângela, agradeço o convite da Unisa, agradeço a turma aí que prestigiou. Realmente foi um bate-papo, passou super rápido aí, fiquei surpreso aí e tal. Foi muito bom, foi uma delícia aí e tal. Fico à disposição, tá? E mesmo a Que turma bom. aí quiser estender o papo aí, me acha no LinkedIn aí, fica à vontade, pede aí para fazer contato, a gente continua conversando. Foi um prazer. Muito bom, muito bacana, gente. Olha, todos vocês que estão aqui, nossa, e continua subindo aqui vários elogios, muito bom mesmo, né? E então eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a colaboração, né? Aí os questionamentos, isso também ajudou para que o papo ficasse mais fluido e mais gostoso, né? Então, muito bacana. E eu gostaria de deixar um recadinho para vocês: esse evento foi promovido pela pós-graduação da Unisa. Nós estamos à disposição aqui para os alunos que já concluíram, os alunos que estão concluindo, já começar também a projetar e pensar na sua carreira, né, pensar numa pós-graduação. Se quiserem nos visitar, mande e-mail, entre lá no nosso site, eu ia falar para vocês visitarem o nosso centro de pós-graduação, mas em função do isolamento, ele está de portas fechadas, a gente tem trabalhado nos bastidores, mas não temos atendido ao público. De todo modo, assim que passar todo esse transtorno aí do isolamento, o centro de pós-graduação está à disposição, e não esqueçam de entrar no nosso site, dar uma olhadinha no MBA de Supply Chain Logística, que a gente está aqui em processo de formação de turma. Quem quiser já entrar em março aí estudando, né, Adriano? Se Isso. atualizando, tendo aí. Então pensa aí, para que você estuda? Então, fica a Exato, dica. e essa provocação sua aí eu adorei, viu? Para que você estuda, né? Então vamos pensar nesse sentido e vamos continuar aí desenvolvendo continuamente. Gente, muito obrigada à nossa equipe que nos apoiou aqui hoje. Com esse evento a gente encerra o ciclo, né, de webinars que a gente fez, e foi muito bacana, muito proveitoso. Adriano, novamente, gratidão, te agradeço muito Não, eu e que espero agradeço, que a gente se bacana. encontre outras vezes, viu? Muito Legal, obrigada, tomara gente. que Boa sim, noite. fico à disposição, obrigado, boa noite a todos. Obrigada, até mais.